Queridos, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, ele é lindo demais, né, pastora Márcia? O Espírito Santo do Senhor, ele é abençoador. O Espírito Santo do Senhor, ele entende a igreja, Dara. Ele sabe da necessidade do povo dele, Rony. Ele sabe, o Espírito Santo, ele nos conhece. E a gente buscando e orando e preparando para poder trazer alguma coisa, de repente Deus me deu uma palavra. Só que essa palavra que Deus me deu já foi ontem, né? Ontem eu e o pastor Fábio estivemos lá em Rio Claro, né? Ministrando na igreja de um pastor amigo nosso. E eu pregando, eu ministrando, e ele até riu de mim, que eu falei, meu Deus do céu, tinha um tema para poder ser pregado, tinha um tema para poder ser ministrado, e eu ia no tema que me deram, eu lia, eu orava, eu buscava, e eu falei, meu Deus do céu, e não vinha nada do tema. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que não vinha nada do tema, queridos? Porque Jesus Cristo tem um tema. Amém, queridos? Então Jesus Cristo já tinha um tema, e ele tem um tema para esta noite. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem sente no coração nesta noite, ou que recebeu de repente uma palavra na tua vida, que você tem um chamado para trabalhar na obra do Senhor? Faz assim para mim ver. Quem tem chamado aqui? Não, mas levanta bem alto, queridos. Não esconde não, o chamado tem que ser. Isso, pode baixar a mão. Pode baixar a mão. E nos últimos tempos, nós temos trabalhado, nós temos falado sobre isso, sobre o chamado. Inclusive lá no acampamento, né? Semana passada apresentei aqui os obreiros, os ministros, né, do Senhor, que foram chamados. E eu gostaria de falar nesta noite um pouquinho mais sobre isso. Porque tem muita gente aí sentada nas cadeiras que foram chamadas, sabe que tem o chamado, sabe que foram escolhidos pelo Senhor e muitas vezes não estão exercendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Não é, Vanessa? Então, mas é assim que acontece. É desse jeito, né, Vanessa? É desse jeito, não é, filha? Então, mas é assim que Deus trabalha. Só quem está entendendo, diga amém. Então, se porventura eu, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, falar o seu nome hoje aqui, não fique bravo, não. Não fique bravo, não, porque muitas vezes você está sentado aí, e eu e você, e nós, precisamos fazer algo para a obra de Deus. E muitas vezes, querido, o chamado, quando Deus nos chama, quando Ele nos vocaciona para poder fazer alguma coisa, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, e a maioria das vezes, nós ficamos com medo daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos vocacionou. Por quê? Porque, na verdade, a nossa visão, ela é horizontal, né? Mas eu costumo dizer que Deus, ele olha, ele vê de cima para baixo. Então, até que você está olhando daqui até no muro ali, Deus está olhando toda a região. Para onde você pode ir, para onde você pode chegar, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Só que todo chamado, querido, todo chamado tem um preço. Todo chamado tem um preço. E essa música hoje foi diretamente do trono dos céus. Tudo entregarei. Tudo eu entregarei. Querido, mas é muito fácil a gente cantar. Não é, Wesley? É muito fácil a gente cantar, não é? Tudo entregarei. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mas quando é verdadeiramente para eu e você, para nós podermos entregar alguma coisa para Deus, quando nós precisamos realmente sair, sabe, da nossa zona de conforto para poder fazer uma entrega verdadeira para Jesus Cristo, muitas vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes nós queremos fugir daquilo que Deus está nos chamando. Deus está gritando no teu ouvido, Deus está gritando no meu ouvido, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem e aquilo que Ele quer. Mas por que tem acontecido isso, talvez, nos últimos dias? Essa timidez tão grande da igreja, essa timidez tão grande do povo de Deus. Será que é falta de fé? Será que é falta de visão? O que está faltando para a igreja hoje? O que está faltando para você como igreja? O que tem faltado para mim muitas vezes para que nós possamos entender aquilo que Deus quer fazer? O chamado que Deus tem para você. Quem crê aqui que o nosso Deus é poderoso? Espera aí, não levanta a mão ainda. Somente pelo amor de Deus. Quem crê que Deus é poderoso e Deus sabe de todas as coisas? Só você que crê, levanta a sua mão.
Eu acho que todo mundo levantou. Oh, meu Deus, pastor João levantou com as duas. Glória a Deus, pode baixar a sua mão. Queridos, se nós cremos que Deus sabe de todas as coisas, se nós cremos que Deus vê todas as coisas, queridos, se Deus te chamou, pelo amor de Deus, para de querer fugir daquilo que Deus já colocou na tua vida. Porque se Deus chamou, Ele vai garantir. Mas o que nós não podemos, queridos, nós vamos ver isso. Quando você é chamado, quando você tem um chamado para alguma coisa, nós não podemos negligenciar o chamado de Deus. Se Deus te chamou, Ele garante. Quando a gente vem para a Bíblia, meus queridos, a gente vê todo mundo que Deus chamou. Ele garantiu, Ele trabalhou, Ele honrou a pessoa. Vamos para a Bíblia nessa noite? Diga amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Com a garganta meia raspando hoje, mas eu acredito que vai dar para levar até no final, em nome de Jesus Cristo. Muitos são chamados. Nós não vamos estar lendo esse versículo, mas é só apenas uma base de uma ideia para esta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Versículo 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Até aí. Quem está começando a entender esse mistério nessa noite, diga amém, queridos. Queridos, então, esses 7 homens foram chamados para algo que talvez eles não tivessem esperando. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava crescendo de uma forma sobrenatural. E existia ali algumas pessoas que precisavam de um cuidado um pouco mais especial, que eram os órfãos e as viúvas, e esse povo não estava sendo cuidado. Esse povo estava sendo meio que deixado do lado, e teve ali um problema, uma reclamação. Então, os discípulos, olharam para aquela situação e tiveram uma ideia, oraram, buscaram de Deus, talvez ali, e Deus deu uma direção para eles. Tragam homens cheios do Espírito Santo, para que possam fazer esta parte do trabalho, que é servir a mesa, que é limpar, que é tocar no altar, que é ficar na porta entregando as balinhas aqui quando vocês chegam, Quem gosta das balinhas aí, diga amém. Glória a Deus. Então capricha aí para não parar de dar as balinhas, hein? Tá bom? Então, queridos, cada um tem um chamado, cada um tem uma função, e naquele tempo não foi diferente. A Bíblia diz que escolheram então ali 7 homens, mas hoje também pode ser escolhido mulheres. Só quem está me entendendo, diga amém. Naquele momento foi os homens, mas hoje também nós temos diáconos, nós temos diaconisas, cooperadores, cooperadoras, pastores, pastoras. Então, queridos, mudou um pouco a situação, mas a Bíblia diz que naquele tempo foram 7 homens escolhidos e tinha ali uma característica que essa pessoa precisava ter. Ela precisava ser cheia do Espírito Santo. Escolheram então esses homens, trouxeram ali, apresentaram para a igreja, todo mundo gostou,
foi uma bênção gloriosa, poderosa, e é desse jeito mesmo, é assim que acontece. Muitas vezes, quando nós somos chamados para o ministério, uma meia dúzia fica feliz, mas uma outra meia dúzia não gosta, porque começa a olhar para mim, olhar para você, e principalmente a gente que já se conhece aqui na igreja, porque a gente conhece o outro irmão, talvez não conhece muito, mas talvez conhece um pouco do defeito do irmão. A gente conhece um pouco, talvez, a falha do irmão. Mas, queridos, a Bíblia está dizendo que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E não significa que você, sendo cheio do Espírito Santo, você não vai ter problema, você não vai ter luta, você não vai ter alguma coisa, algumas arestas que precisam ser o quê? Consertadas, aparadas, corrigidas, para que você possa continuar o quê? Fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Só quem está me entendendo, diga amém. E naquele tempo nós sabemos que esses homens foram levantados, esses homens foram chamados para poder fazer a obra de Deus. E é coisa linda da gente ouvir. Homens conhecedores da palavra e principalmente cheios do Espírito Santo. Então eles foram chamados. E vocês vão entender depois a música. Tudo entregarei. Daqui a pouco nós vamos cantá-la de novo. Se nós continuarmos lendo aqui, no mesmo capítulo, Atos capítulo 6, versículo 8 agora. Então nós entendemos que, vamos lá, vamos ler o 5. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Espera aí, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui. Foram chamados 7 homens, mas a Bíblia especificou somente um, falando todas as qualidades e todas as características dele. Que ele era um homem o quê? Diferente dos outros que foram chamados, embora os outros também fossem cheios, eu creio, também do Espírito Santo. Mas esse homem chamado Estevão, eu não sei, dá a impressão que Deus tinha até um cuidado especial com ele. Dá a impressão que o escritor tinha até um cuidado especial com ele. De repente, esse Estevão era parente de alguém que escreveu aqui. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que no meio do povo de Deus, de repente nós podemos separar vários e vários líderes. Mas de repente, no meio daquele que foi chamado, tem algum que vai se destacar. Aquele que vai se levantar, aquele que vai ter algo especial, um chamado de Deus, um presente de Deus na vida dele de forma o quê? Diferente. E quando eu estou falando de liderança, não ache que você mas então essa pregação hoje não é para mim, eu não sou líder. Talvez você não seja líder aqui dentro da igreja, mas você é líder na sua casa. Posso ouvir um amém? Então, a mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco também aqui, queridos. Então aqui, essa palavra é para todos nós que estamos aqui nessa noite, para que nós possamos entender que todos nós aqui temos uma vocação e todos nós aqui nós temos um chamado. Eu já recebi pessoas aqui na igreja, eu já atendi homens ali na minha sala, que chegaram aqui e me disseram, pastor, falei, fala filho, tem uma promoção para mim lá na minha empresa. Eu falei, opa, glória a Deus, parabéns, e daí? Ah, pastor, mas eu não vou aceitar não. Eu falei, mas por que você não vai aceitar? Ah, porque eu tenho muitos amigos lá, pastor, e se eu aceitar, eu vou ter que mandar no meu amigo. Eu falei, rapaz, como é que pode um negócio desse? Aí eu comecei a entender, deixa eu ver, acho que não está hoje aqui não, mas se tiver também vai escutar. Mas por que acontece isso, queridos? Talvez, eu vou olhar para cá, para não olhar para lá. Talvez, pastores, o camarada está tão acostumado, pastor Jô, a ser mandado pela mulher, que quando ele recebe um cargo que é para ele poder mandar, para ele poder comandar e fazer alguma coisa, ele não consegue mandar. Quem está me entendendo, diga amém. Se for você, receba aí. Então é isso, queridos. Então você tem um chamado, Deus te escolheu para poder fazer alguma coisa, e quando Deus te chama, Ele vocaciona. Quando Ele te vocaciona, Ele cuida. Ele cuida. É Ele que cuida, é Ele que vai tirando todas as pedras de tropeço aí, aquele invejoso, aquela invejosa, aquele isso, Deus Ele vai tirando, e Ele vai o quê? Ele vai te vocacionando. Então quando eu olho para a vida do Estevão, eu fico até com um pouquinho de inveja dele, porque, meu Deus, quantas coisas boas foi falada desse homem, mas a Bíblia diz o quê, queridos? A quem mais é dado, mais é? Então vamos ver agora. Versículo 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Estevão,
olha só, de novo, falando as qualidades desse cara. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre quem? Entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com quem? Com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele fazia o quê? Ei, queridos, vamos entender isso então, peraí. Olha, ele tinha ali algumas prerrogativas, ele tinha ali algumas coisas e tal, mas literalmente dá para ver que esse homem era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, entenda isso. Meu irmão, você na tua casa, você no teu trabalho, você na igreja, você onde você for chamado para poder receber ou ter ali uma oportunidade ou ter uma responsabilidade. Nós não podemos falar como papagaio, repetir somente aquilo que nós ouvimos, mas você precisa o quê? Ter a sabedoria, e a sabedoria, ela vem do Espírito Santo do Senhor. Queridos, a sabedoria, né? A sabedoria, ela vem. A inteligência é do homem. Eu vou para a escola, estudo, baixo lá um programa no meu celular, alguma coisa, eu consigo. Mas a sabedoria vem de Deus. E como é bom, como é maravilhoso você ou eu, nós conversarmos com uma pessoa que ela é sábia. Ela é sábia, isso é maravilhoso. Quando você começa a conversar com uma pessoa que ela tem sabedoria, e principalmente quando a sabedoria vem direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, é algo, é maravilhoso, é gostoso. Só que isso, queridos, também, no meio tanto da igreja como no meio secular, isto gera o quê? Ciúmes. Esse homem recebeu algo de Deus, um presente, uma inteligência, uma sabedoria, mas isso gerou o quê? Ciúmes. E a gente começa a entender aqui que quando ele profetizava, tudo que ele falava, tudo que ele fazia no meio da igreja, isso começou a gerar o quê? Ciúme. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, não deixa ninguém te parar por causa de ciúme. Não deixa ninguém parar você por causa de falatório. Não permita, por favor, pelo amor de Deus, não se permita ser parado por causa daquilo que estão falando. Se você tem certeza, tem convicção que você está no caminho do Senhor, continue fazendo, continue trabalhando. Não permita ninguém parar você. Versículo 11. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prendendo-o e levando-o ao sinédrio. Então, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Queridos, isso era verdade ou era mentira? Era mentira. Estevão não estava fazendo isso. Estevão não estava trabalhando dessa forma. Estevão estava realmente, sinceramente, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mas se levantou alguém no meio da igreja daquela época. Hoje não existe isso, em igreja nenhuma, não tem. Mas naquela época tinha. Se levantou no meio da igreja, queridos, ali alguém para poder querer desbancar, para poder querer tirar Estevão do lugar que ele estava. Quando Deus escolhe, quando Deus separa, queridos, pode se levantar céus e terras, porque se Deus escolheu, se Deus vocacionou, Ele vai honrar, Ele vai te honrar. Fica tranquilo, mas fique o quê? Na posição. Por isso que eu disse, cantar aqui em cima, tudo entregarei, é muito bonito. Tudo deixarei é mais bonito ainda. Porque muitas vezes, querido, o que você precisa deixar para que o seu ministério seja realmente um ministério abençoado?
O que você precisa deixar realmente para que o seu casamento seja um casamento abençoado? Muitas vezes nós precisamos deixar algumas coisas do passado para que o meu casamento e o seu casamento seja um casamento abençoado e seja um casamento de sucesso. Quem está me entendendo, diga amém. Eu me lembro, parece que foi esses dias mesmo, que eu e a pastora Márcia nos casamos, 38 anos, para a glória de Deus. Mas a gente tinha lá uma profecia que dizia que o nosso casamento não duraria 6 meses. Mas para a glória de Deus, estamos casados já há 38 anos. E eu me lembro que a pastora Márcia, que só tem cara de boba, mas de boba ela não tem nada. Eu me lembro que na primeira semana que nós nos casamos, viajamos, passamos a lua de mel, acho que uma semana fora, voltamos para casa. No primeiro final de semana, e eu era um cara que eu saía um pouco às vezes para a rua, saía na sexta-feira e voltava na segunda-feira para poder trabalhar. Mas Deus me mudou, graças a Deus. E o Marcão ia junto, tá? O Bill estava junto também, ele ia. Mas para a glória de Deus, hoje estamos nós aqui, O Bill convertido, eu também convertido. O Bill trabalhando, a gente trabalhando para a obra de Deus. E a pastora Márcia, naquele tempo, eu me lembro, pastores, que ela me fez ali, acho que foi até uma pegadinha. Eu sentado na porta de casa, A rua principal passava assim, e da porta da nossa casa, do nosso portão, eu conseguia ver todos os meus amigos descendo para a cidade. Todos os meus colegas. Imagina, 23 anos andando com esse povo, e de repente, de uma semana para outra, você tem que parar com isso, você tem que mudar a tua vida. E ela chegou, uma mesinha assim na área de casa, ela sentou ali e falou: amor, se você quiser descer com o pessoal para a rua, pode descer. Imagina, rapaz. Eu costumo dizer que por cima de mim só Deus e avião. Falei, não, vai lá, meu amor, tranquilo. Queridos, o coração chegava a vir na garganta de vontade de ir para os bailinhos, de vontade de descer, de vontade de ir. Mas eu tive que tomar naquele dia, naquele momento, uma atitude para que o meu casamento fosse o quê? Um casamento de sucesso, queridos. Um casamento abençoado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, quando você é chamado para um ministério, quando você é chamado para alguma coisa, muitas vezes você olha para aquela situação, e naquele tempo eu olhava para o meu casamento, eu achava que o meu casamento, falei, gente, é algo maior do que eu. E realmente é maior do que nós. Mas por que então que dá certo, pastor? Porque eu escolhi, mesmo não conhecendo naquele tempo o Deus que eu conheço hoje, da forma que eu conheço hoje, eu tinha uma fé. Eu sabia que existia um Deus e que eu precisava de mudança, queridos. Então, muitas vezes, quando nós recebemos um cargo na igreja, para poder trabalhar para Jesus Cristo, ou para fazer alguma coisa, sempre vai ser maior do que você. E isso nos dá medo. O meu casamento, quando eu casei, depois que que passou ali uma semana, aí que eu fui saber que eu estava, Aí que foi cair a ficha de verdade. Mas então o senhor casou enganado, pastor? Não, queridos, eu não casei enganado. Eu casei porque amava aquela mulher e continuo amando ela, mas nem conta para ela, tá? Vocês entenderam, queridos? Mas quando você se vê diante da realidade, do cargo, da função, daquilo que Deus colocou para você, e eu olhei e falei, meu Deus, e agora? 23 anos. Falei, meu Deus, mas e agora? Eu vou ter que, sim, vai ter que mudar, vai ter que ser transformado, porque é um desafio que Deus está propondo para mim e propondo para você. Então, quando você tem um chamado, não negligencie o seu chamado. Confie em Deus, peça direção para Deus. Na minha cabeça, eu não conseguia ver filhos no casamento, porque falei, meu Deus, será que nós vamos ter filho? Como que vai ser? Como que será? Quem está me entendendo, diga amém. Hoje eu consigo ver, tem o nosso filho aqui sentado do meu lado aqui, como pastor também dessa igreja, queridos. Então, se Deus te chamou, queridos, se Deus te vocacionou, queridos, vamos parar de mimimi. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Não, levante a sua cabeça e faça aquilo pelo qual Deus tem te chamado, pelo qual Deus tem te vocacionado. Não negligencie aquilo que Deus colocou para a tua vida. Agora, vão se levantar contra, queridos. Vão se levantar, vão tentar parar você, vão tentar te barrar, mas a boa mão do Senhor está sobre a tua vida.
A boa mão do Senhor está sobre a tua casa, está sobre o seu ministério, está sobre o seu trabalho. Por onde você for, por onde você passar, Deus sempre será com você. Tivemos luta, tivemos prova, tivemos briga, tivemos um monte de coisa no casamento. Mas a gente olhava um para o outro e dizia, olha, nós não podemos parar, porque Deus nos vocacionou. Então, por isso, não tenha medo, queridos. Não tenha medo. A igreja hoje talvez não esteja mais longe. A igreja hoje talvez não esteja mais forte. Sabe por quê? Por causa da timidez do povo de Deus. Queridos, eu tenho atendido o pastor, eu tenho visitado o pastor, eu tenho visitado a igreja toda semana, no mínimo 2 ou 3 por semana. As famílias pastorais estão precisando de ajuda. As famílias pastorais estão precisando de liderança, de povo que anda junto, que caminha, que sejam verdadeiros. E não é somente liderança da igreja em si. Nós precisamos de ajuda porque nós não podemos tocar a obra de Deus sozinha. Porque aquilo que Deus tem, aquilo que Deus propôs para nós, é algo muito maior do que aquilo que nós estamos conseguindo ver. É maior do que aquilo que nós estamos conseguindo entender, daquilo que nós estamos conseguindo enxergar, queridos. Mas a liderança, mas não a liderança desta igreja, a liderança da igreja em geral. Nós estamos acostumados de estar com o nosso celular na mão e resolver muitas coisas pelo celular. Mas um aconselhamento, uma oração, uma visita, muitas vezes não se dá pelo celular. Uma oração, uma visita, uma preocupação se dá, meu querido ou meus queridos, de você levantar da onde você está, da tua zona de conforto, da tua casa, e você bater na porta de uma casa, sabendo que a pessoa está precisando de uma oração, que a pessoa está precisando de ajuda, e você fazer alguma coisa. Você não precisa levantar a sua mão, não quero que você levante a sua mão. Quanto tempo faz que você não convida uma pessoa para vir à igreja? Quanto tempo faz que você não para com alguém, com um parente seu, com um amigo lá do seu trabalho e convida eles, olha, vamos para o culto hoje? O que é culto? Não, vamos lá que você vai ver. Quanto tempo faz que nós não convidamos ninguém, mas nós fomos chamados, o povo de Deus, você se converteu, você aceitou Jesus, não é somente para estar aqui, querido, sentado, mas você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque existe mais pessoas lá fora que precisam também ouvir a palavra do Senhor. E nós não temos pregado, nós não temos ensinado. Por quê? Porque nós estamos acomodados. Mas tem gente indo para o inferno, querido, todo dia. Simplesmente, de repente, você chegar na tua empresa, lá na escola, aqui na igreja, na tua casa, no meio de seus parentes lá. E simplesmente dizer à pessoa, olha, você é abençoado de Deus. Ah, pastor, mas eu vou dizer, eu não sei se ela é. Você não sabe. Mas a partir do momento que você liberar uma palavra sobre a vida dela, Deus pode alcançar, Deus pode abençoar e Deus pode fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Eu tive hoje de manhã, já quase na parte da tarde, ali no hospital, fazendo ali uma oração pela mãe da nossa irmã Adriana, que nós vamos estar orando por ela aqui no final desse culto. Eu fui orar pela mãe de quem dá? Da Adriana, exatamente. Mas eu acabei de orar, queridos, pela mãe da Adriana, mais 2 quartos me chamaram para poder também orar. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque o povo está sedento da palavra de Deus. Da maneira que nós comemos carne, comemos churrasco, bebemos água, aquela Coca-Cola bem geladinha, é uma bênção, não é? Isso na vida das pessoas, espiritualmente falando, é o que elas também estão precisando. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então a obrigação de pregar a palavra do Senhor não é somente minha como pastor, não é desses homens que estão aqui, mas é da igreja de Deus. Você tem um chamado, você foi vocacionado para poder pregar a palavra do Senhor. Ah, se a minha casa está bem, o resto está tranquilo. Não. Se você chama Deus de Pai, todos aqui são irmãos. Se você chama Deus de Pai, nós temos uma responsabilidade, não de cuidar da vida dos outros, mas de orar também pelo teu vizinho, pelo seu irmão, e assim sucessivamente.
E eu sei que dentro desta igreja, e dentro também de outras igrejas, como nós fomos pregar ontem à noite, eu vi um testemunho lá do pastor me dizendo que eu falei, meu Deus do céu, por causa de fofoca, por causa de ciúme, ele tinha quase 200 pessoas na igreja dele, por causa de um mal entendido entre os irmãos. Em um dia, em uma noite, sabe quantas pessoas saíram da igreja, queridos? 40 pessoas. Por causa de perseguição, por causa de fofoca, por causa disso, por causa daquilo. Deus não chamou você, não me chamou, querido, para isso. Deus nos chamou para poder abençoar. Então existe alguém diferente no meio da igreja. Como Estevão foi narrado, foi falado, foi dito, algo glorioso desse moço. Mas eu disse para você, a quem mais é dado, mais é cobrado. Vamos seguir em frente. Então vocês viram que perseguiram ele, falaram mal dele, bateram nele. Capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Então vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta só um pouquinho. Então você viu que começou ali então, algumas pessoas tramarem contra Estevão. E esta trama, ela não parou. Esta trama, ela continuou. Até ao ponto que chegamos aqui no versículo 54 do capítulo 7. Diz assim, ó. Ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles gritaram e taparam os ouvidos, lançando-se juntos contra eles, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Olha só como que pode. A perseguição é tão grande, a mentira era tão grande. A Bíblia diz quando Estevão falava das coisas de Deus, a unção que tinha na vida dele era tão grande, o poder de Deus que estava na vida de Estevão era tão grande, que quando ele falava, as pessoas tapavam os ouvidos, porque não podiam ouvir aquilo que ele estava falando. Não podiam entender, eles entendiam, mas eles não queriam entender. Eles não queriam ouvir aquilo que ele estava falando. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Queridos, quantas vezes, ou algumas vezes nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, nós sabemos que nós estamos errados. E quando chega a correção, e quando chega alguma coisa que nós sabemos que nós precisamos mudar na nossa vida, muitas vezes nós queremos tapar o ouvido, por quê? Porque nós não aceitamos. Mas a verdade, ela vai prevalecer sempre. A verdade, ela vai prevalecer sempre, meus irmãos. Não tem como fugir da verdade. Contra fatos não há argumento, não tem como. E a Bíblia diz que, enquanto Estevão falava, eles tapavam os ouvidos. Tamanha era a sabedoria, tamanha era a glória de Deus, tamanha era o poder de Deus que saía da boca daquele homem, quando ele ministrava e quando ele pregava a palavra do Senhor. Ei, queridos, eu não estive lá, não pude estar lá, mas como eu gostaria de estar lá, para ouvir um homem como esse pregar, para ouvir um homem como esse ministrar. Mas eu creio que ainda na nossa era, no nosso tempo, existem homens e existem mulheres que ainda podem ser cheios do Espírito Santo
E quando abrirem a boca, a palavra entrar na minha vida e entrar na tua vida como uma espada afiada de 2 gumes, que divide a alma do espírito, e a gente possa entender o tamanho do nosso erro, o tamanho da nossa negligência, e abrir de verdade, queridos, o nosso coração. Sabe por que eu digo isso, meus amados? Jesus está voltando. E era sobre isso que Estevão estava falando. Estevão pregava sobre isso, Estevão falava sobre isso, sabe? E aí perguntaram, peraí, mas quem que é esse cara? Ele está negligenciando a palavra, ele está mentindo. E quando você lê do capítulo 6 de Atos, até chegar aqui, nesse momento que nós estamos aqui, sobre o capítulo 7, Estevão falou toda a história do povo de Deus. Ele contou toda a história do povo de Deus. De quando saíram do Egito, todo o trajeto do deserto até chegar na terra prometida. Mesmo assim não quiseram ouvir, mesmo assim não quiseram acreditar. E a Bíblia diz o quê? Que enquanto ele falava, se jogaram todo mundo sobre Estevão para quê? Para poder barrar ele, para que ele pudesse parar de falar. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se aquilo que você tem falado acerca do nosso Deus tem incomodado algumas pessoas, não pare de falar. Continue falando. Não pare de falar. Continue falando, continue ministrando, porque Deus, Ele é com você. Eu acredito que naquele tempo teve muitas pessoas que não queriam ouvir Estevão, mas muitas pessoas ouviram Estevão porque a igreja estava perseguida, sim, mas a igreja estava o quê? Crescendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, queridos. Então você é igreja, nós somos a igreja, e nós precisamos continuarmos pregando, ministrando e falando sobre as coisas de Deus. Então se lança todo mundo sobre Estevão, pegam ele, tiram do arraial, porque não poderia apedrejar ninguém dentro do arraial. Se lançaram sobre eles, é isso, professor? Leva ele lá para fora do arraial e lá, pedrada nele, até que conseguiram matar, até que conseguiram eliminar. E aí então fez o quê? Encerrou o ministério de Estevão? Encerrou. Encerrou o ministério de Estevão, mas a palavra do Senhor não cerrou. A palavra de Deus não parou, porque ninguém encerra a palavra de Deus, ninguém para a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos falando sobre Estevão hoje. Há mais de 2000 anos atrás, esse homem foi morto à pedrada, mas hoje o nome dele ainda ecoa sobre o nosso meio aqui, uma história que aconteceu, algo que ele viveu, algo que aconteceu, para poder honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E parece que eu posso até ouvir. Parece que eu posso até ouvir. Você vai me entender. Esse homem sendo apedrejado e louvando o Senhor. E cantando ao Senhor. Que música que talvez Estevão estava cantando naquele dia? Qual música? Opa! Opa, como que é a igreja? Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Vamos de novo? Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Queridos, vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje aqui? É por isso que talvez o presbítero Mateus disse, olha, algo de diferente está aqui nessa noite. É muito fácil, é muito bonito eu cantar a letra dessa música. É muito lindo, muito bonito. Mas de verdade eu deixar tudo, eu entregar tudo
por causa do amor de Deus. Eu deixar tudo, eu entregar tudo, querido, porque existe um projeto maior. Não é aquilo que eu estou vendo, mas é aquilo que eu não estou conseguindo ver. Quando Estevão é chamado, talvez quando começaram a elogiá-lo, a falar dele, homem sábio, íntegro, reto, cheio da presença de Deus, homem isso, homem aquilo, sabe, acho que foi um prazer muito grande para ele. Mas quando foi chegando, que ele conseguiu enxergar, ele viu ali as coisas se levantando contra ele, querido. E é isso que nós precisamos entender, nós que temos um chamado, você que tem uma vocação. E quando eu estou dizendo vocação, não estou falando somente eclesiástica, mas um chamado no geral. Muitas vezes as coisas irão se levantar contra a tua casa, contra a tua família. Muitas vezes as coisas irão se levantar contra mim e contra você. Mas nós precisamos entender o quê? Que nós não podemos parar. Que nós precisamos o quê? Entregar, querido. Entregar. E nós estamos numa velocidade de informação tão grande hoje. Nós temos um ditado aqui no Brasil que nós precisamos tirar esta palavra do meio do povo de Deus, que é o chamado jeitinho brasileiro. A gente talvez está tão acostumado a ouvir isso, queridos, tal de jeitinho brasileiro, porque nós não queremos mais doar nada, nós não queremos mais dar nada para ninguém. Nós só queremos conseguir, nós só queremos para nós. Nós só queremos para nós. Então, quando a gente chega na posição de termos que entregar alguma coisa para Deus, nós achamos que não vai valer a pena, porque se a gente der alguma coisa para Deus, Deus não vai ser capaz, Deus não vai ser suficiente para poder te retribuir. Eu não sei para quem é, mas deixa eu dizer para você nesta noite, para você que está aqui. Muitas vezes você olha para a tua casa, você olha para a tua família, você olha para o teu casamento. Muitas vezes tem pessoas aqui que têm valorizado mais os amigos que estão na rua do que a tua esposa. Porque você acha que a tua esposa não pode oferecer nada para você. Mas meus amigos, eu vou para eles para o bar, eu vou para a rua, eu vou passear, eu vou pescar. A minha esposa não pesca comigo, a minha esposa não vai para tal lugar comigo. Só quem está me entendendo, diga amém. Ei, deixa eu dizer para você, abra a mão dos seus amigos. Olhe para a tua esposa, abençoe a tua esposa, ore pela tua esposa, fique com a tua esposa. Quem está me entendendo, diga amém. Mas queridos, a esposa também que está me ouvindo aqui, não é para prender o marido também, parecendo um prisioneiro que não pode sair. Sentam, converse, se acertem, veja o que é melhor para os dois. Não tem que ser bom para um, não, tem que ser bom para os dois. Aleluia, Jesus. Nada pode, querido, nos separar do amor desse Deus. Nada pode nos impedir de contemplar e de glorificar aquilo que Deus tem feito, queridos, por cada um de nós. Não depende de Deus mais, depende de mim e depende de você. De nós nos levantarmos, nós nos posicionarmos. Senhor, eu quero mudar a minha casa, eu quero mudar a minha família. E se o Senhor me ajudar, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Senhor, eu quero ser um funcionário melhor. Eu quero ser um líder melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. O que tem atrapalhado você de servir a Deus de verdade? O que tem impedido você de realmente se entregar ao Senhor? O que tem te impedido? Teu filho? Teu trabalho? A tua esposa? O teu marido? O seu cansaço? Eu estou cansado. O teu vício? Eu não consigo deixar esse vício para poder servir a Deus de verdade. O tempo que você não tem? Alguma doença? Alguma enfermidade tem te impedido de servir ao Senhor? Nada pode te impedir. Nada pode me impedir. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39. E nós já vamos encerrar nessa noite. Romanos capítulo 8. Versículo de número 31.
Então vamos entender isso. Você tem um chamado, você foi chamado, mas você tem medo. Você foi chamado, mas você tem dúvida. Você foi chamado, mas você tem vergonha. Você foi chamado, mas tem alguma coisa que está te separando do amor de Deus, da glória, da presença de Deus. Mas olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Leia para mim o resto ali. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode. 32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Próximo. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Próximo. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Próximo. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como o quê? Ovelhas para o matadouro. Vamos lá. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos... Mais um. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes. O último. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso... Talvez, queridos, somente talvez, quando Estevão estava ali sendo apedrejado, veio de repente esta passagem da palavra do Senhor na mente e no coração de Estevão. Ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus. Só uma pessoa pode te separar do amor de Deus. Nem Deus te separa do amor dele, mas você sim, pode se separar do amor de Deus, porque existe o livre arbítrio. Você é livre para escolher. Você é livre para tomar uma atitude. Você é livre para tomar uma decisão. E que a sua decisão nesta noite seja para não se separar do amor de Deus e entender que se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, se você está aqui, porque Deus tem algo ainda maior para você, que você não está conseguindo ver, que você não está conseguindo enxergar. Seja um ganhador de almas. Seja um pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não consigo subir aqui para poder pregar a palavra. Queridos, o menor trabalho de um pastor é pregar. O menor trabalho pastoral é ministrar a palavra do Senhor. O maior trabalho é quando nós descemos do altar e nós entramos no meio do povo, nós entramos no meio da cidade, ou nós vamos nos hospitais, ou quando nós vamos para qualquer outro lugar. O maior trabalho nosso não está aqui em cima, mas é quando nós descemos daqui, que nós precisamos continuar ministrando, pregando, testemunhando e dando testemunho daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode. E dar o testemunho muitas vezes no dia a dia, queridos, não é muito fácil. Aqui em cima nós estamos na igreja, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir uma direção de Deus, talvez para algum sonho, para algum projeto. Mas o difícil é você descer daqui e quando você topar o dedão ali na sarjeta ali, você tem que dizer, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, até pelo tropeção que eu levei aqui.
E na verdade, queridos, não é assim que funciona. Porque nós somos seres humanos, nós temos dor, nós temos sentimento, nós temos caráter, nós temos necessidades. Então, muitas vezes, as pessoas estão nos medindo no dia a dia. Então, aqui em cima é fácil, aqui em cima é tranquilo. Mas o dia a dia é que vai realmente nos dizer quem é que nós somos. Então, que Deus venha continuar abençoando a tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Por onde você for e por onde você passar, nunca se esqueça que você tem um chamado, que você foi um escolhido, que você é um escolhido de Deus e você precisa pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que temos alguns homens da Bíblia que foram chamados, foram vocacionados e no final tiveram a morte como uma realidade na vida deles. Com Estevão foi assim, com Jesus foi assim, com Isaías foi assim, com Pedro foi assim. A maioria dos homens que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, que se dispuseram e se disponibilizaram para poder fazer a obra de Deus com excelência, tiveram a sua vida ceifada, tiveram a sua vida tirada, tiveram a sua vida arrancada. Mas esta vida aqui, porque a vida lá no céu com o Senhor Jesus, ninguém pode tirar. Amém, queridos? Então que você fique nesta noite com esta palavra e que você seja nesta noite também encorajado para louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cantarmos, pastor, pega o violão ali, pastor. Pode se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Então, quando nós cantarmos essa música, eu quero encerrar com ela, cantando mais uma vez. Quando você ouvir essa música, quando você cantar essa música, que seja de verdade, que não seja simplesmente uma canção, mas que seja uma oração, essa música na minha vida e na tua vida a partir de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a tua mão na altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, agora. E eu agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que nós temos aqui de ouvir, Deus, a tua palavra e entender, Senhor, que nós fomos chamados. Nós somos vocacionados, Deus, para que a sua obra, ela seja feita através, meu Pai, das nossas vidas. Como grandes homens de Deus, meu Pai, da Bíblia, padeceram, sofreram, deram, meu Pai, a própria vida por amor da tua palavra. Hoje, Pai, pelo menos por enquanto, nós não precisamos aqui no Brasil, Senhor, morrer por pregar, meu Deus, a tua palavra. Mas nós entendemos que esse tempo, Senhor, talvez esteja chegando. Talvez, meu Pai, esse tempo esteja mais próximo do que nós estejamos, meu Pai, pensando. Então que o Senhor venha, Pai, nos vocacionar e que nós venhamos verdadeiramente entregar, meu Deus, tudo. Entregar tudo, Senhor, por amor de Ti. Porque a recompensa, dinheiro nenhum compra. Porque a recompensa que nós teremos, Pai, nada nessa terra poderá pagar. A não ser, meu Deus, estar com o Senhor um dia, quando o Senhor voltar para buscar, meu Deus, a tua igreja, e nós estivemos, Pai, na vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Canta de verdade para Deus. Fala de verdade para Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Pai, dirigir uma oração pela vida, meu Pai, da nossa irmã Doraci,
E também, meu Pai, pela nossa amiga Amara. Pai, pessoas que estão internadas, Deus, nesse momento, estão passando ali um momento muito difícil, meu Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Então, Deus, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, a vida, meu Pai, dessas duas mulheres em Tuas mãos, para que o Senhor possa, meu Pai, curá-las, para que o Senhor possa fazer, meu Deus, aquilo que somente o Senhor pode, somente o Senhor sabe fazer. E aqui no nosso meio, meu Pai, nesta noite, se tem alguém com algum tipo de enfermidade, doente, passando por prova, por luta, por tribulação, eu quero repreender, meu Deus, agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, toda sorte de enfermidade, toda sorte de doença, que venha cair por terra, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo. Que haja cura, que haja renovo. Eu repreendo, meu Pai, o espírito de depressão, Senhor, aqui nesta noite. Síndrome do pânico, medo, angústia. Pessoa, meu Pai, que muitas vezes está com insônia, não está conseguindo dormir. Eu repreendo, Deus, agora na autoridade, meu Deus, do Seu nome. E eu ministro, Senhor, a cura sobre esta igreja. Neste momento, Deus, em nome de Jesus, porque muitas vezes, Senhor, quantas pessoas doentes, machucadas, feridas, meu Pai, que não comentam conosco, Pai, que não vêm nos procurar, mas muitas vezes estão lutando sozinhas, mas Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um mover do Espírito Santo aqui nesta noite. Espírito Santo do Senhor, passa no meio da igreja nesse momento, Espírito Santo, curando, libertando, transformando, abençoando, gerando vida, gerando cura, curas espirituais, curas poderosas nessa noite, na vida desta igreja e na vida desse povo, para louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E você que está aqui, diga: amém. Graças a Deus.